O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele participou de um evento hoje em Nova York. E entre os assuntos falados, discutidos, claro, o bloqueio do X aqui no nosso país veio à tona. E a correspondente Mariana Jangiacomo acompanhou tudo por lá e tem as informações para a gente ao vivo de Nova York. Mari, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, eu falo aqui da sede da ONU em Nova York, onde aconteceu hoje o evento com a participação do ministro Luiz Barroso, presidente do STF. Ele falou sobre questões de liberdade de expressão, democracia e, claro, foi questionado por nós, repórteres, sobre a questão especificamente do X. Luiz Roberto Barroso disse que essa questão é uma questão puramente prática e que não deve ser politizada. Ele disse que a lei determina que a empresa tenha um representante no Brasil e o X precisa cumprir essa lei, precisa cumprir a legislação. Ele disse que ter esse representante é importante, ter essa representação no Brasil é importante para que a empresa seja notificada de decisões judiciais. E deu um exemplo: se alguém publica uma mensagem com o endereço de alguma autoridade, por exemplo, convocando pessoas para que vão até lá e hostilizem essa autoridade, então esse tipo de post precisa ser deletado, precisa ser apagado das redes e a empresa precisa ser notificada sobre isso, desse tipo de decisão. Luiz Roberto Barroso também falou sobre a inteligência artificial, disse que é preciso regulamentar a tecnologia de inteligência artificial, apesar de todos os benefícios que esse tipo de tecnologia traz. Falou que a dificuldade nisso é que a inteligência artificial se desenvolve muito mais rapidamente do que a capacidade de criar regras sobre isso. Então aí está um desafio. E outro desafio que ele citou foi manter a civilidade nas redes sociais, na internet, manter a liberdade de expressão, que ele citou como imprescindível para se manter uma democracia, e impedir a propagação de discursos de ódio, impedir a propagação de notícias falsas e a criação de narrativas. Então, Luiz Roberto Barroso falou muito sobre a questão da importância dos fatos e depois foi questionado, então, especificamente sobre o X, dizendo que é uma questão puramente legal, uma questão sobre a Constituição. A gente separou exatamente o trecho em que ele falou sobre isso com os repórteres, vamos ouvir. O bloqueio do X é uma questão extremamente simples que a politização faz parecer diferente. O X está suspenso por uma razão singela: não tem representação no Brasil. E a legislação diz que para operar no Brasil tem que ter um representante no Brasil. Simples assim. E uma empresa que opera no Brasil tem que ter um representante que possa ser comunicado das decisões da justiça brasileira e que seja comunicado quando esteja transgredindo a legislação brasileira. De modo que, se tiver uma postagem dando nome e endereço de pessoas e convocando para hostilizarem uma autoridade na porta da sua casa e agredirem a sua família, esse post tem que ser retirado. Qualquer lugar civilizado do mundo faria isso. Portanto, é simples assim: ter um representante e cumprir as ordens da justiça brasileira. Todas as outras plataformas estão lá sem nenhum problema. Portanto, é preciso... eu não quero dar nenhuma dimensão ideológica e tratar isso como uma questão jurídica singela.